Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 22 de junho de 2016. A notícia da imprensa é muito perigosa. Ela cria uma situação que pode nos colocar em guerra civil. A situação é a seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal estão colocando em risco este livrinho aqui. A Constituição Federal. A Constituição Federal. Existe uma equidade entre os poderes criada por Montesquieu no espírito das leis, no direito. E quando se criou as condições de divisão entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, era para que todos tivessem equidade, proporcionalidade e que se regessem entre si, que houvesse que ninguém tivesse poder supremo, que não houvessem mais ditadores no mundo, que houvesse equilíbrio de forças e respeito às leis. E isso está sendo perdido nesse momento. No momento que ministros indicados, ministros do Supremo Tribunal Federal, estão atacando a Constituição Federal por interesse ideológico, isso dá condição para que o povo vá às ruas e apoie uma intervenção militar nas formas da lei, porque é a única forma, gente, não tem outra forma, nas formas da lei, tá? Se acontecer uma guerra civil ou uma invasão estrangeira, no caso, né? E a guerra civil ela pode se dar por culpa do Supremo Tribunal Federal. A incitação à violência está sendo promovida pelo Supremo, pelo Judiciário. Porque o que está acontecendo? No momento que se retira o artigo 53, da Constituição Federal, e eu vou ler para vocês. Seção quinta dos deputados e dos senadores, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Esse é o número 35/2001. Buenas. Isso significa o quê? Se as palavras e os votos de um deputado e um senador eles concedem aquilo que nós conhecemos por foro privilegiado, o que é exatamente foro privilegiado? É o artigo 53. Quando se fazem campanhas e muita gente pega e diz assim, tem que acabar com o foro privilegiado. O que acontece quando se acaba com o foro privilegiado? Se acaba com a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é exatamente o que possibilita um parlamentar falar qualquer coisa sem ser preso. Ter opinião acima de qualquer situação. Porque aí ele pode discutir coisas que normalmente não se discutiria.
que uma pessoa como eu, um civil como eu, não pode discutir sob pena de discutir ser considerado um crime. E aí o local certo para se discutir essas questões mais belicosas, mais perigosas, mais inflamantes da sociedade, o local certo para se discutir isso é nas casas legislativas, para ver se a lei vai mudar ou não a respeito desse assunto, entre os quais a violência sexual, o abuso sexual. Jair Bolsonaro se tornou réu por discutir essa questão dentro de uma casa legislativa. Se tornou réu a solicitação de uma deputada do PT, a senhora Maria do Rosário, que infelizmente é daqui de Porto Alegre. É deputada federal eleita por aqui, por Porto Alegre. A conduta dessa senhora foi sempre a de defender, nunca defendeu policiais ou famílias de policiais, mas sempre defendeu bandidos, marginais. Os direitos humanos para ela são para humanos não direitos, o direito dos manos. Ela nunca defendeu família de policial. Ela sempre foi contra os direitos humanos para policiais. Ela sempre defendeu menores de idade, o ECA. Ela nunca defendeu a maioridade penal. Ela nunca defendeu a punibilidade dos 16 aos 18 anos, aquele vácuo que existe, onde o menor pode matar, estuprar e fica tudo bem. Ele pode escolher presidente da República. Ele é maior para escolher presidente da República, mas não é maior para ser preso, para ser punido. É esta senhora que está jogando ministros do Supremo Tribunal Federal ideologicamente eleitos, onde hoje nós temos, depois de 3 mandatos e meio consecutivos do PT, nós temos uma maioria de mais de 90% de ministros indicados pelo PT. E a única forma desses ministros saírem do poder hoje em dia, a única, todos eles de uma vez só, é através de uma intervenção militar. Não existe outra maneira. Eles podem ser cassados individualmente através de um impeachment, o impedimento deles, mas é muito demoroso. E quem julgaria eles? Né? Então teria que ser o plenário, teria que ser as duas casas. E isso seria um voto político e colocaria o povo contra povo. Geraria celeuma, demoraria, levaria a uma guerra civil. Um estado onde nós já estamos debilitados em matéria de estando agindo contra uma presidente da República que estamos sendo obrigados a retirar devido à corrupção do seu governo. A falta de alternância de poder que está sendo promovida a 4 governos consecutivos de um só partido. E não bastasse essa situação, o próprio Supremo Tribunal, insensível ao momento político e social que nós vivemos, às crises políticas, sociais e econômicas que nós vivemos, quer retirar dos parlamentares o direito de voz, o direito de opinião. Isso, quem faz é uma ditadura. Isso quem faz é um país que está à beira do nazismo. Porque o nazismo tira o direito de opinião. O nacionalsocialismo, implantado por Hitler na Alemanha nazista, estão tentando implantar ele aqui no Brasil neste momento. E a prova maior disso é que ministros do judiciário indicados pelo PT estão tentando fazer a retirada do direito de opinião dos parlamentares com esta ação.
No momento que uma parlamentar ideológica alinhada com esses ministros consegue fazer com que seja discutido a questão do direito de opinião não ter validade para determinados assuntos, porque ela foi atacada pessoalmente, porque ela foi chamada de feia, e é, no mínimo, feia moral, no mínimo feia moral, e questão de gosto e opinião eu tenho a minha, ele, Bolsonaro, tem a dele. Ele não fez apologia ao estupro, ele a chamou de feia, só isso. O Supremo acaba criando uma condição para que Bolsonaro se torne o próximo candidato à presidência da República. Ele pré-lança, o Supremo pré-lança Jair Bolsonaro como pré-candidato, naturalmente. Por quê? Porque acaba de transformá-lo num mártir. Um mártir nacional. É comprovado que ele não estimula de modo algum o estupro, a violência sexual, ele luta exatamente contra isso, ele solicita inclusive em projetos dele a castração química de estupradores. O desconhecimento populacional sobre as posturas éticas de Bolsonaro faz com que ele agora, na condição de réu, seja obrigado a se defender com uma inversão de valores, estimulada pelo Supremo Tribunal Federal, por ministros ideologizados do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma possível intervenção militar, não resta dúvida. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal serão convidados a se aposentar, compulsoriamente. Eles vão pegar o pijaminha deles e vão voltar para casa. E eles estão incitando, estão sendo os causadores, os motivadores do povo ir às ruas, o que pode causar um conflito entre grupos extremistas, em favor de um lado e em favor de outro. Eles criaram a situação em uma só pessoa, o foco em uma só pessoa de liderança nacional por necessidade, por defesa da Constituição. Eles elegeram Jair Bolsonaro como a pessoa qualificada para defender o povo brasileiro. Poderiam haver outros candidatos mais qualificados que Bolsonaro para a presidência da República? Sim, poderia. Só que neste momento, Jair Bolsonaro incorpora a democracia nacional. Incorpora. Por quê? Porque ele se tornou alvo de todos os ministros ideologizados do Supremo Tribunal Federal. Foi criada uma imagem de que Jair Bolsonaro, se tornando réu, virou mártir de uma causa, a causa da democracia. A causa da democracia. Do direito de opinião. Porque se um parlamentar que tem foro privilegiado não tem direito de opinião, nós, cidadãos brasileiros, temos menos que isso. Muito menos que isso. Nós perdemos automaticamente, com a perda do foro privilegiado parlamentar, o direito de voz, direito de expressão no parlamento, porque os parlamentares nos representam através do voto. A coisa é gravíssima. É gravíssima. Quando um parlamentar perde o direito de opinião e expressão, quando ele é processado por ter opinião e se expressar, ele automaticamente é calado e com ele a voz de todos que o elegeram. Não só ele é calado, mas o povo é calado, a nação é calada. E no momento que o judiciário coloca desta maneira a situação, ele está comprometido. É essa a situação que está acontecendo hoje. E o povo indo às ruas defender Jair Bolsonaro
é uma necessidade, é uma obrigação em defesa da democracia nacional. Não importa se você considera Bolsonaro radical ou de extrema direita ou o que valha. Não é isso que está em discussão aqui. Está em discussão a democracia nacional. E naturalmente uma pessoa que no seu maior ato de extremidade é defender exatamente a questão da democracia em si, acaba perdendo aquela extremidade possível, porque a comprovação de que a causa dele era justa e legítima acaba sendo executada nesse momento. No momento que o Supremo Tribunal Federal age contra a democracia nacional e Jair Bolsonaro é o alvo imediato, uma pessoa é o alvo imediato, na verdade, o Supremo, 4 ministros do Supremo agem dessa maneira imediatamente, para não dizer que fossem todos, mas os outros podem acompanhar nesse aspecto, nessa linha de raciocínio. O fato disso acontecer, o simples fato disso acontecer, coloca o povo, ao invés de colocar contra um deputado federal, porque ele é minoria e é também inferior em matéria de força constitucional a 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o povo se coloca obrigatoriamente em favor dele contra esses 4 ministros, dos 11 do Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Por conta do ato estar errado, da ilegalidade do ato do Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do ato do Supremo Tribunal Federal. Porque eles não poderiam atacar o foro privilegiado. E é uma lei. Eles são defensores da lei. O judiciário defende a lei. Ele defende a lei contra o legislativo, contra o executivo, contra os abusos, contra a corrupção. E no momento que o judiciário age em favor da corrupção, em favor do... O que é a corrupção? É romper com algo, corromper algo. Está sendo corrompida a Constituição, está sendo corrompida a lei, o direito das pessoas terem opinião e de serem expressadas através da opinião de um parlamentar. É isso que está sendo rompido aqui. É isso que nós estamos perdendo nesse momento, a democracia. E Jair Bolsonaro surge como mártir dessa situação, porque ele está sendo atacado. Não é ele que está sendo atacado, é o direito de opinião de todos os brasileiros. Ele configura isso, ele assume isso para ele, no momento que o judiciário o impõe dessa maneira. E não é uma questão dele querer ou não querer isso, ele foi forçado a isso, o Supremo forçou a isso. Maria do Rosário, no momento que entrou, e o PT, no momento que entrou com essa ação no Supremo Tribunal e foi acatada, coloca o Supremo contra a democracia, contra a Constituição e contra a nação brasileira. Numa tentativa vã de destruir aquele que seria um inimigo político, ela simplesmente criou um estado de pré-guerra civil. Intencionalmente, para que a presidente dela retornasse ao poder sem a pressão de um deputado federal que estaria sendo efetivamente um dos mais ativos contra o governo anterior, como uma vingança política. E a consequência disso foi colocar dúvidas sobre a opinião pública em relação ao Supremo Tribunal Federal. Num estado de guerra civil ou num estado de invasão estrangeira, não se pensaria 2 vezes hoje em dia na possibilidade de aposentadoria compulsória de um grupo de ministros comprovadamente com postura ideológica em favor do governo anterior. Diante deste fato, a única forma de fazer com que todos esses ministros se aposentem ou saiam do poder de uma só vez é através de uma intervenção militar. Então vocês não fiquem surpresos se doravante
o povo começar a ir às ruas exatamente solicitando o artigo 142 por conta do descumprimento do artigo 53. O artigo 142 coloca a possibilidade de intervenção militar através de guerra civil ou intervenção ou invasão estrangeira. E só nesses dois casos. Mas o povo irá às ruas solicitando a intervenção militar para que haja segurança nacional diante dos fatos eminentes que estão acontecendo. As ameaças estrangeiras, do Estado Islâmico, a possibilidade de ataques estrangeiros, de terrorismo no Brasil e o fim do foro privilegiado a partir do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa situação toda coloca necessariamente o presidente da República na obrigação de conclamar o Conselho de Segurança Nacional e possibilitar a intervenção militar durante um prazo específico para a defesa nacional, diante da crise, da iminente crise que está acontecendo. Isso vai acontecer hoje? Isso vai acontecer amanhã? Não, nós não sabemos, eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho noção, eu não tenho como dizer isso para vocês, quando isso vai acontecer, de que maneira isso vai acontecer. Mas o cenário, ele não vem se modificando, pelo contrário, ele vem se ampliando, se amplificando e se personalizando exatamente em tudo que eu venho dizendo há muitos meses. Há muitos meses, há anos eu venho dizendo. E ele vem se configurando desta maneira. O Estado é um Estado belicoso, é um Estado perigoso, e é incentivado ideologicamente, numa proximidade com fatos históricos da Alemanha nazista. Por isso eu sempre digo, é um Estado nazista latino. Por quê? Porque existem configurações desse sentido. Ah, mas não existe a questão do racismo. Não, existe racismo sim, só que esse racismo ele está dividindo as classes e as categorias da sociedade naqueles que apoiam o governo anterior e daqueles que não apoiam. Os que apoiariam seriam os corretos, como, aliás, Hitler fez. E Hitler tinha apoio apenas de 10% da população, aliás, o PT também só tem 10% da população. Então eles utilizam os meios de comunicação, a mídia aberta para poder fazer esse tipo de situação. Não é todo mundo no povo brasileiro que tem acesso às redes sociais, à internet. Na opinião da internet, a maioria já está considerada, é contra toda essa postura. Mas na mídia aberta, que foi paga durante todos os governos petistas a peso de ouro dos impostos brasileiros, esta mídia, ela ainda está, por questões de contrato, ela ainda está influenciada pelos valores e princípios do governo anterior. E é difícil esse processo ser rompido, leva um tempo até esse processo ser rompido. Ou seja, nós estamos sendo colocados povo contra povo, gerando a possibilidade de uma guerra civil. Gente, eu não tenho muito o que dizer de positivo numa situação dessas. Eu só posso esperar que o Supremo reveja os seus conceitos e retire essa situação por um erro do Supremo, que haja o reconhecimento do erro. Porque levar o Jair Bolsonaro à condição de réu, colocá-lo na discussão desta maneira, cria um Estado, nas vésperas de uma Olimpíada no Brasil, de conflito de interesses do povo. Cria as condições para a guerra civil, para o conflito entre classes e categorias, entre setores da sociedade. Joga povo contra povo. Essa situação cria o cenário de uma guerra civil. E é promovido isso pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ninguém mais, é pelo
próprio judiciário que é promovido essa situação, porque retira o direito de opinião do povo e cria um Estado muito próximo ao de uma ditadura imposta pelo judiciário em favor de uma ideologia do governo passado, do governo anterior, porque foram eles indicados por um governo, por consecutivos governos com ideologia específica. Uma ideologia voltada ao socialismo-comunismo e nacionalista, o nazismo. E com práticas ditatoriais que no momento estão sendo consideradas, que é a questão da perda do direito de opinião, da perda do direito de voz e vez. Isso é censura. Censura imposta pelo judiciário. Então, se você tem medo da entrada dos militares porque eles vão promover censura, lamento informar, quem está promovendo censura hoje no Brasil é o judiciário. Isso é um fato, isso é o que aconteceu com essa atitude. Não é uma possibilidade mais, não é uma questão do se acontecer, não, aconteceu. Aconteceu, houve uma censura do judiciário em relação a um parlamentar. Já não é mais uma possibilidade, é uma censura. Aconteceu a censura, é o fato que aconteceu. É isso que significa essa situação. O que vai colocar realmente a discussão em pauta, e no momento que as pessoas forem às ruas, elas não vão estar defendendo Jair Bolsonaro, também Jair Bolsonaro. Elas estarão defendendo a democracia nacional, através de Jair Bolsonaro, que, por certo, será beneficiado em próximas eleições nacionais diante deste fato. Ele dispara na frente numa corrida presidencial, independente se tiverem candidatos melhores ou não que ele, simplesmente pela pressão, pela postura que foi tomada de um grupo de ministros que serão derrubados em caso aconteça uma intervenção militar por conta da clara e expressiva ideologização dos mesmos. É isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A gravidade deste fato é inexplicável. Só pode ser explicada por um golpe. E não é o golpe da Dilma que ela tanto fala. Não é o golpe porque nós estamos seguindo os ritos tradicionais, inclusive com o próprio judiciário, com a participação do próprio judiciário, para que a presidente Dilma Rousseff seja impeachmentada. Esse processo está correndo naturalmente. O que houve dentro de rompimento do processo, o que houve de ruptura do processo, foi exatamente a intervenção do judiciário no direito de voz e vez do legislativo. O abuso de autoridade do judiciário em relação ao legislativo. A falta de equidade do judiciário em relação ao legislativo. Equidade é o direito igual entre os três poderes. E quanto mais pessoas souberem, perceberem isso, entenderem essa situação, quanto mais pessoas se derem conta disso, mais grave vai ser a situação. Óbvio, as pessoas com menos instrução, com menos estudo, com menos acesso à informação, vão demorar mais tempo para passar por esse processo. E neste clima de discussão fervoroso, que vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses, nós estaremos, quanto mais tempo durar esse fato, mais colocamos o povo em risco de conflito entre si. E aí aconteceria a guerra civil em dado momento, eclodiria ela em dado momento. Para evitar isso, a revisão do conceito do judiciário sobre esse fato deve ser o mais breve possível, o mais rápida possível, para se evitar toda essa situação. Existe solução? Sim, eles podem rever o ato e
não agir mais dessa maneira, cancelar a ação nesse sentido, né, por entendimento do pleno. Eles podem fazer isso. Tem como ainda se salvar dessa situação e salvar o Brasil de uma guerra civil iminente. Mas quanto mais tempo isso perdurar na imprensa, mais a imagem do judiciário é prejudicada. A imagem hoje do judiciário é similar na opinião pública à dos que estão envolvidos em investigação da Lava Jato. Esta é a imagem que o judiciário hoje tem em relação de opinião pública. O povo não acredita na justiça brasileira. O povo não acredita no Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito. Eu não acredito. Um grupo ideológico, comprometido ideologicamente, não me representa. E não representa o povo brasileiro. Eles podem ainda se salvar, impedir que esse fato aconteça, enfim, impedir que tudo isso se torne uma celeuma e uma guerra civil. Mas se ocorrer hoje uma guerra civil, é causada exatamente por um abuso de autoridade por parte do Judiciário Nacional. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Isso é calamitoso, porque nós podíamos esperar isso da Dilma, nós podíamos esperar isso do Lula, nós podíamos esperar isso de movimentos como o MST, o MTST, a UNE, a CUT. Nós poderíamos esperar isso até de invasores estrangeiros, como Evo Morales, Nicolás Maduro, né, e alguns outros assemelhados. A gente poderia esperar isso de organismos internacionais como o BRICS, a Unasul. A gente poderia esperar isso de todos eles. Mas do inimigo interno, daqueles que deveriam defender a Constituição Federal, o Judiciário, o Supremo Judiciário. Não, olha, isso é decepcionante, isso é algo que faz a gente entristecer, faz a gente perder a esperança. O povo acaba se revoltando contra coisas assim. E não se deve fazer essa revolta, não se deve estimular a violência. A violência não pode ser estimulada. A guerra não pode ser estimulada. A gente tem que pregar paz. Pela paz. Pela paz. Judiciário. Os ministros do Judiciário. Vocês estão agindo contra os interesses da população, da nação brasileira. Rogo a vocês, revejam essa questão no seu pleno. Revejam essa questão. Não incitem a violência nacional. Não incitem a guerra civil. Não promovam a guerra civil. Honrem a toga de vocês. Respeitem a nação e a democracia nacional. Respeitem a Constituição Federal. Respeitem a lei. Eu não devia estar tendo necessidade de pedir isso para vocês. Se o povo, se eu, um cientista político, Antônio Roberto Vim, sou obrigado a fazer isso, é porque a coisa degringolou de vez. A coisa chegou a um patamar belicoso, como eu costumo dizer. Não era necessário que o povo fosse aos vídeos, às ruas, que as pessoas se expressassem desse modo nas redes sociais. Isso era para vocês terem isso dentro de vocês. Saberem que os atos de vocês têm consequências. Que vocês não são simplesmente meros ministros. Vocês são os ministros do nosso país. Os 11 ministros que foram escolhidos para defender o Brasil. Não um partido, não uma ideologia. Muito obrigado pela atenção dispensada.